Olá, boa noite, senhores e senhoras. Como havia prometido, eu estou retornando agora, nas terças-feiras da noite, para fazer uma live. Hoje, um pouco mais cedo, né, e pretendo fazê-la também num tom mais curto, né, para ficar mais dinâmico e objetivo. Pois bem, nós hoje vamos falar sobre algo bem interessante a respeito da questão da ansiedade e de uma vida ordenada. Para isso, me permitam, eu quero me embasar em um livro muito bom que eu recomendo, chama-se Mapa do Mundo Pessoal, do senhor Julián Marías. Como vocês podem ver, ele é espanhol. E ele tem muito a ver com o assunto que eu estou trazendo aqui, para que nós possamos ter essa compreensão de que uma vida ordenada, ela pode nos auxiliar muito nas questões da nossa ansiedade. E isso é algo que eu gosto de estar partilhando com as pessoas pela minha formação como psicólogo e atuante também, junto com os meus pacientes. E aqui eu quero fazer apenas um aperitivo para que nós possamos discutir este assunto. Pois bem, quando nós estamos falando de ansiedade, nós temos que saber separar o que é realmente um transtorno de ansiedade, segundo o DSM, algo realmente comprovado, com sintomas, orgânico, como nós falamos, ou seja, o nosso corpo manifesta isso. Nós realmente temos perdas em diversas áreas da nossa vida, social, profissional, familiar, afetiva. E isto, novamente, comprovado segundo o DSM. Isso é o transtorno de ansiedade. Agora, existe também a questão da nossa ansiedade normal, aquela que nós podemos dizer do nosso dia a dia. Ansiedade esta que todos nós sentimos. Eu vou fazer uma prova, uma certa ansiedade, normal. Eu vou me casar, da mesma forma também, é uma certa ansiedade. Mas essa ansiedade que eu estou falando, ela tem um motivo, é pontual e vai passar. E você pode administrá-la. Guardem esta palavra. E é justamente isso que nós temos que fazer essa separação. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes na escuta da clínica percebemos que os nossos pacientes têm muito forte a questão da ansiedade de uma forma muito generalizada, pesquisada na internet, na grande maioria, e ele assume um papel de pessoa ansiosa, sendo que não é assim que nós, psicólogos, observamos e tratamos as pessoas. Nunca você é um diagnóstico, você é uma pessoa com muitas potências, ainda mais para nós da logoterapia. Continuando, eu falei a respeito do transtorno de ansiedade, da ansiedade, vamos dizer assim, no jargão popular. Agora tem uma terceira questão que eu estou trazendo. É você chamar suas imaturidades, suas irresponsabilidades, seus erros pessoais de ansiedade. Temos esse quesito também. A pessoa usa isso como uma desculpa que ela foi administrando ao longo da vida, percebendo ou não percebendo isto na sua vida. A pessoa às vezes tem um comportamento e uma atitude que ela chama de ansiedade, não sendo, e tem resultados que não são de uma pessoa com ansiedade, são novamente de uma pessoa com, por exemplo, alguma imaturidade ou alguma irresponsabilidade. E você percebe muito isso no linguajar
num chamado diálogo socrático que nós fazemos com o nosso paciente, onde ele não tem uma questão de uma percepção ou de uma observação daquilo próprio que ele está falando. Novamente, nós precisamos desse segundo olhar, né, que é o olhar de fora, para percebermos isto. Então, quando nós estamos falando no tema que eu estou trazendo de uma vida ordenada, é uma vida sem ansiedade? Não. Por quê? Quando você tem uma vida ordenada, você está buscando uma organização, você tem um planejamento, você está na sua vida cotidiana, como diria São José Maria Escrivá, na sua forja diária, buscando fazer com que você perceba que a vida não é fácil. Nós todos sabemos disso. Mas ficar criando expectativas, ilusões e esperanças sem ter uma base, isso gera um sofrimento sem sentido. Uma vida ordenada não vai lhe impedir o sofrimento, mas vai ser um sofrimento com sentido. Por ter sentido, esta ansiedade, ela vai ser o quê? Controlada, olha a palavra novamente, administrada. Então, os seus picos serão menores. Isso é algo óbvio. A segunda coisa, né? Você consegue nessa administração da sua forja diária observar o que causou ou que impediu que você atingisse o seu objetivo. Aí isto é uma ansiedade normal. Diferente, como eu tinha dito antes, do transtorno de ansiedade, que você vai necessitar provavelmente de uma medicação, um acompanhamento de um psiquiatra, um acompanhamento mais aprofundado numa psicoterapia. Meu povo, não fiquem somente nos remédios, são as duas coisas. Tanto a medicação quanto a psicoterapia, para que você realmente tenha ganhos na sua vida. Nós temos uma mania farmacológica muito forte e desprezamos a psicoterapia, achando que é só um bate-papo. Mas não é. O diálogo socrático é uma das ferramentas que nós mais utilizamos. Ela bem administrada, ela é um divisor de águas, onde você pode passar a pés secos. Não é? Com relação a uma vida ordenada, a uma vida onde você consegue fazer essa administração do seu tempo, você percebe seus ganhos, as suas melhorias, você consegue administrar cada vez melhor as suas realidades. Quanto mais você tem esta vida ordenada, mais resultados você vai ter. Isso, por consequência, influencia em o quê? No seu amadurecimento como indivíduo, como pessoa. E é este amadurecimento que faz toda uma diferença no dia a dia, nas nossas lutas diárias. Existe uma frase no mundo judaico que eu acho muito interessante, que diz assim, que problema na vida é morte ou doença. Tudo o resto, com o tempo, você resolve. Muitas vezes nós, brasileiros, precisamos saber melhor como nos organizar e termos o nosso planejamento, nossas estratégias. E isto eu estou falando como indivíduo, como pessoa. E cada vez que você percebe que a sua vida não está indo no seu rumo, seja com 20, 30, 40, 50 anos, e você tem essa percepção, então você tem que ter a atitude de observar-se e de buscar ajuda. Esta ajuda, ela faz toda uma diferença, porque o olhar de fora, por exemplo, numa psicoterapia, que vai ajudar a sua humanidade a crescer.
Às vezes as pessoas querem trazer, eu percebo assim, um diálogo muito espiritual. E eu falo assim, eu não sou diretor espiritual, eu sou um psicólogo. Eu recomendo que você busque o seu pastor, o seu rabino, o seu padre. Sabermos separar as coisas. Muitas vezes, no processo de amadurecimento da pessoa, é doloroso. Porque você tem que... A terra, vamos fazer assim, uma analogia como uma árvore. A terra está dura, seca, precisa ser removida para que as raízes possam respirar, receber adubo, tirar pedras que possam estar impedindo no caminho. Né? O tronco, né, pode estar tendo infestações, pragas, né? Precisa podar galhos, precisa-se fazer talvez uma poda na planta, né? Dependendo do tipo de planta. Né? Por exemplo, assim, a videira, né? Videira, uva, meu povo, ela precisa ser totalmente podada para que ela possa crescer forte e dar frutos doces. Doces, ela precisa ser totalmente podada. Se você deixá-la com aquelas folhas, com seus ramos, ela vai produzir, mas não vai ser tão doce. Olha que interessante. E isso são com outras árvores. E isto são com pessoas. Muitas pessoas fogem da psicoterapia porque têm medo de se encontrar consigo mesmas. Não querem reconhecer aquela postura ou aquela atitude. E, infelizmente, né, nós, como psicólogos, não podemos prender ninguém. A pessoa é livre. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter essa consciência do nosso crescimento. Eu sei que muita gente gosta de assistir live, vídeos no YouTube, de ler livros, de buscar um aconselhamento aqui e acolá. Mas é muito interessante que você busque realmente investir no seu crescimento pessoal. Aí nisto é que vem o tema que eu estou trazendo, que uma vida ordenada praticamente não é uma vida sem ansiedade, mas é uma ansiedade administrada. E o que eu percebo é que muitas pessoas, quando vêm conversar conosco, como nós psicólogos, isso eu converso com outros colegas, né, elas estão como neblinas nas suas frentes, né, aquelas névoas, quando nós vamos para as serras, aqui nós cearenses, né, e não conseguem enxergar muito bem. E durante o processo da psicoterapia, quando elas se permitem, né, entrar neste processo, essas névoas se desfazem e a pessoa começa a enxergar, nossa, como é bonito aqui, eu não sabia que tinha isso. E estava na frente dela o tempo todo. Mas nós vamos orientando. Viktor Frankl, né, que é o fundador da abordagem da qual eu trabalho, ele sempre fala, e isso eu acho muito fantástico, que nós, logoterapeutas, somos como oculistas. Nós colocamos apenas um óculos para que a pessoa enxergue o mundo dela, que ela havia distorcido. Não mais do que isso. Na live passada, eu estava falando a respeito desta percepção que um psicólogo, um logoterapeuta, ele tem que ter maturidade. Né? Isso é uma coisa que a gente vai buscando todos os dias. Não é algo definido, pronto, eu já sou uma pessoa madura. Não tenho este pensamento. Né? Mas você percebe pelo comportamento, pelas atitudes, pelos interesses daquela pessoa, uma vida condizente. Então, essa vida condizente é uma vida ordenada, onde eu sei o que eu estou fazendo, eu sei qual é a minha finitude, qual é o meu desejo, eu sei qual é o sentido que eu estou fazendo, por exemplo, uma live como essa, 15 minutos. Eu tenho noção disso, que eu estou falando sobre uma vida ordenada, sobre ansiedade, que ela não vai deixar de ter ansiedade na nossa vida, mas é uma ansiedade que você vai saber administrá-la. Eis o sentido que eu quero trazer hoje nessa live. Que quando você percebe que as suas situações estão lhe causando incômodo, o que é que você está fazendo? Quais são as atitudes?
E essas atitudes são o quê? Rápidas? Você resolve um problema dessa forma? Você entra na academia hoje, amanhã você já está sarado? Não é dessa forma. Quando você se depara com uma situação, quais são as estratégias que você causa para a resolução? E quais são as suas percepções que te levaram a tal situação? Veja só que são duas coisas diferentes. Como eu saio daquela situação, que você tem que pensar logo nisso, e depois em ver o que foi que te levou a tal situação. Eu sei que às vezes tem pessoas que falam assim, mas eu tenho que pensar assim. Não, primeiro vamos resolver o problema. Ele é urgente, né? E você necessita disso. Depois nós vamos fazer essa autoanálise, como eu gosto sempre de falar na questão de uma psicoterapia, com o psicoterapeuta, que ele vai percebendo coisas que talvez você não perceba ou que você não queira admitir. Aqui temos esse outro lado também. E é justamente essa questão de uma vida ordenada, mais uma vez, que nós devemos buscar no dia a dia. Hoje é terça-feira à noite, nós já estamos quase concluindo o 7º mês do ano. Daqui a 5 meses, mais um ano. Eu vou fazer uma pergunta que eu fiz há um tempo atrás. As promessas de janeiro deste ano, e aí você está conseguindo cumpri-las? Você está conseguindo cortar a listinha? Perdi peso, estudei, li livros, visitei tal canto. São alguns exemplos. Muitas pessoas, para não dizer quase 98%, não conseguem cumprir as suas promessas de ano novo, porque são promessas grandes, que não tem nada de errado com isso, mas não conseguem cumprir as pequenas promessas do dia a dia. Pequenas promessas do dia a dia, como? Eu preciso acordar tal horário. Aí eu coloco o despertador do celular e durmo mais 5 minutos. Você está fazendo um pequeno auto-engano. E este pequeno auto-engano, ele vai refletir ao longo do seu dia. São pequenas coisas que vão como uma pedra num lago, refletindo no seu dia a dia, que reflete na semana, que reflete no mês, que reflete nos resultados das promessas de janeiro. Aí você está faltando 5 meses, não consegue vivenciar aquilo que é o seu objetivo. Aí vem aquela questão cognitiva, que eu volto a dizer, do sextou, aonde eu quero, numa sexta-feira, num sábado, espremendo um domingo que não me pertence, viver. E os outros dias da semana? Segunda, terça, quarta, quinta, a própria sexta. E você vai entrando nesse loop cognitivo e você vai se sufocando. Porque você precisa parar, precisa observar-se, precisa dizer, opa, algo está errado e eu preciso de ajuda, eu preciso rever a minha conduta. Novamente, eu vou falar desse livro aqui, ó. O Mapa do Mundo Pessoal, do Sr. Julián Marías, aonde ele traz essa visão para nós que devemos ter o nosso mundo pessoal enriquecido. Enriquecido interior. Muitas vezes nós, enfeitamos, né, o nosso exterior, mas é o interior que precisa ser alimentado. E que sentido? Por exemplo, aqueles que têm um costume de, ao acordar, fazer uma oração, preparar um café da manhã, e em vez de comer em pé, rapidez, senta na mesa, toma um café, fez seu pão com manteiga, pão com ovo, enfim. Observa quem está na mesa contigo, deseja um bom dia, tenha palavras agradáveis, positivas, né? Busque
criar nessa pequena manhã, antes do trabalho, um clima. Isso é enriquecer o seu interior, você sair bem. Vai trabalhar, peça bênção aos seus pais, beije sua esposa, seus filhos. Pequenos gestos. Vai pegar um ônibus, vai pegar um Topic, chega dizendo assim, bom dia, motorista. Olhe, esse bom dia para o motorista, ele escuta, cara, ele se enche de coisas boas e vai derramar em você coisas boas. Aí vamos supor que um dia desse você está correndo apressado, né? Aí a Tupi que está passando. E o motorista olha e vai assim, aquele é o rapaz do bom dia. E ele para. Acontece muito isso, pelo menos comigo, né? E são pequenos gestos, né, que, como uma pedra no lago, também revigoram você, né? O sorriso, né, eu acho bem interessante, como dizia Santa Teresinha, ele é bonito, mas ele não é para mim, ele é para o outro, né? Então, vamos nesses pequenos gestos de enriquecimento do nosso eu interior, do nosso mundo interior, né, fazendo com que começar por nós, aqueles que estão ao nosso redor, nós possamos causar essa transformação. Isso é ordenar a nossa vida, aos poucos. Aí você vai começar a perceber atitudes e comportamentos de pessoas que não estão com a vida ordenada. Porque quanto mais você se volta para o seu mundo interior, mais você vai dizendo assim, nossa, como eu sou rico, rico interior. E às vezes você guarda coisas que não fazem sentido. Então, uma vida ordenada, ela não vai impedir a sua ansiedade, mas ela vai te ajudar a administrá-la. Mais uma vez, eu quero reforçar isso, né? Nós estamos numa terça-feira à noite, concluindo o mês de julho. Daqui a pouco chega as festas, né, no tempo do Advento, do Natal. Aí vem aquelas músicas assim, o que você fez, o ano passou, né? E nós temos que fazer com que a nossa história ela seja enriquecida. Se hoje você vier a falecer, a voltar para Deus, tem valido a pena viver? A sua história é bonita? Os outros, aqueles que vão ficar, como eles vão contar a sua história? É uma reflexão. Nós pararmos para ver quanto nós amamos, o quanto nós fizemos aquilo que nós chamamos de aqueles rastros na vida dos outros. Há um ditado árabe, né, que fala, né, que se você cometer um erro, escreva o seu nome na areia da praia, para que a onda venha e apague. Mas se você fez algo bom, agradável, escreva no mármore, para que seja eterno. E nunca se esqueçam. Você vê essa forma de educação, né, nesse ditado árabe, como ela é enriquecedora, profunda, reflexiva. Isso é trazer algo para o seu mundo interior, para que você possa agregar e ir caminhando num amadurecimento. Bom, já são 25 minutos que eu estou aqui fazendo essa live, né? E uma das perguntas que eu abri hoje cedo, né, que me fizeram, eu achei interessante, que foram duas pessoas que perguntaram a mesma coisa, né? Quais são os sintomas de uma ansiedade? Vejam só, aí vem o que eu falei no começo da live, né? Sabermos diferenciar o transtorno de ansiedade, segundo o DSM, a ansiedade comum, que todos nós sentimos, e o terceiro ponto que eu trouxe são as falsas ansiedades, que é a nossa imaturidade, que é a nossa irresponsabilidade. Para que eu possa saber quais são os sintomas
da ansiedade, eu preciso do olhar do outro. Eu preciso realmente de algo concreto e não do achismo ou da pesquisa da internet. Eu quero deixar isso muito claro. Eu não estou desvalorizando se você quiser ler, quiser pesquisar. Mas isso não define você com um sintoma de ansiedade, porque é o olhar do outro com um teste, com uma observação, com uma análise, com um diálogo socrático, que nós realmente não temos algo concreto, firme, como uma rocha. Eu vou dar um exemplo. Uma vez eu estava vindo de uma reunião e uma moça que veio na parte de trás do carro comigo começou a conversar, né? Aí fez toda uma história para contar que era ansiosa. E eu fiz a pergunta: certo, você fez terapia, você fez testes? Fiz algumas perguntas assim, leves por cima, porque ela não estava me pagando, né? A gente estava tendo uma conversa. Aí ela me saiu com a bomba: não, eu li um livro e eu vi que eu sou aquilo que está no livro. Aí eu olhei para ela e disse assim: mas você não pode fazer isso, você está errada. Você não tem o que o livro estava dizendo, porque o livro que ela leu, eu tenho. Eu li o livro. E ela, na realidade, ela fez o quê? Ela guardou no coração aquilo que ela queria e não aquilo que a autora estava dizendo. E à medida que eu, que tinha lido o livro, fui conversando com ela e questionando em cima do livro, ela começou a ter um pequeno ataque, né, de questionamentos, de raiva. Porque eu estava desfazendo o personagem que ela criou. Ela tinha criado a personagem ansiosa para justificar as suas irresponsabilidades na reunião de onde nós estávamos vindo. E ela ficou muito constrangida, porque as minhas perguntas eram baseadas no livro que ela leu, dizendo que era ansiosa. Isso foi apenas uma pequena amostra que eu fiz na hora com ela do diálogo socrático. Depois deste dia, nunca mais eu escutei-a dizendo que era ansiosa, e ela já olha para mim de uma forma diferente, mesmo que eu não esteja analisando-a. Porque ela não consegue viver comigo o personagem que ela criou. Veja só a diferença, e quando você está no olhar do outro, e esse outro tem conhecimento, o impacto que isso causa na sua vida pessoal. Aí, novamente, por ser uma questão pessoal, a decisão é sua de mudar ou de continuar no mesmo canto. Eu espero ter sido bem claro a respeito dessa questão de que uma vida ordenada, ela não diminui a ansiedade, mas que nós precisamos sim de uma vida ordenada, sim de um planejamento, sim de um olhar para si mesmo, de preferência com um olhar do outro. Já estou com praticamente meia hora de live chegando, né? Eu quero concluir por aqui, né? Eu quero agradecer a quem está aqui, né? Que possa compartilhar, né, esse um pequeno vídeo com seus amigos, marque alguém aqui nos comentários, me dê essa força aqui no meu trabalho, né? Porque eu tenho conhecimento, eu quero transbordar esse conhecimento na vida dos outros, né? E poder ajudar de alguma forma, né? Vou também deixar aqui, provavelmente no comentário, alguma coisa marcada a respeito do livro, talvez um link para quem estiver interessado, né? Porque eu recomendo sempre a questão da leitura. A leitura ela é muito enriquecedora, né? Para qualquer área, qualquer sintoma que você tiver na sua vida, né? Meu povo, muito obrigado. E se você quiser que eu comente ou faça alguma live a respeito de algo, pode mandar também mensagem pelo direct para mim, não tem nenhum problema, eu respondo na medida do possível, né?
E estou eu aqui, psicólogo, com o meu CRP 11-20-410. Eu gosto muito desse número, né? Aqui, realizando o meu trabalho para ajudar, para fazer realmente uma diferença, né? Buscando sempre a questão do amadurecimento, do autoconhecimento, na logoterapia, numa visão de homem com sentido, com finitude, com potencialidades. Meu muito obrigado, tenha uma boa noite, até a próxima live. Valeu, tchau, tchau.